Dolores de Barra Mendes pergunta: o Espírito Santo é uma pessoa? Sim, com certeza, o Espírito de Jesus Cristo é uma pessoa. Nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, o relato da formação do homem. Na verdade, a Trindade Santíssima criou o universo, criou o nosso planeta, formou o homem. O Pai, o Criador, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nesta fala, ele dirige-se à pessoa do Filho e à pessoa do Espírito Santo. Ali estava a Trindade Santíssima, formando o homem à sua imagem e semelhança. Em Atos 13, 2, nós encontramos uma experiência, inclusive, muito interessante. A igreja estava em jejum e oração, pedindo direcionamento a Deus. E o Espírito Santo disse: separem-me a Barnabé e Saulo para a missão, a obra do ministério. Isso demonstra que o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade própria, tem inteligência e fala diretamente ao seu povo, à igreja de Cristo. Quando a igreja se humilha e busca, como aqui no capítulo 13 de Atos, com jejum e oração, o Espírito Santo fala de uma forma muito clara, não deixando nenhuma sombra de dúvida. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Indica, como eu já disse, uma vontade explícita da pessoa do Espírito Santo e um direcionamento muito claro, conforme também já falei. Em Romanos 8, 27, nós temos que o Espírito Santo intercede por nós e nos conduz. Isso indica que ele é uma pessoa inteligente, capaz de sentir, de perceber a nossa necessidade, ou seja, ele tem empatia, ele se interrelaciona conosco, interage conosco, sente as nossas dores e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, muitas vezes, mas ele conduz a oração e quando não há palavras, ele está ali, através daquela oração, gemendo diante do trono da graça, suplicando misericórdia em nosso favor. E assim nos dá o direcionamento. Efésios 4:30 nos diz para não entristecermos o Espírito Santo. Isso indica claramente que o Espírito Santo é uma pessoa que pode ficar triste. Inclusive a Bíblia adverte: não apaguem o Espírito, não entristeçam o Espírito. Se nós continuamente entristecermos o Espírito Santo, ele poderá afastar-se. A Bíblia demonstra isso claramente. Nós devemos buscar o Espírito Santo, cultivar comunhão, amizade com ele. Afinal de contas, o Senhor Jesus, conforme temos em João 14, prometeu enviar a pessoa do Espírito Santo na qualidade de condutor e advogado, conselheiro, paráclito. Ele é o nosso conselheiro, o nosso advogado, aquele que nos guia, nos orienta, nos conduz e nos conforta. Somente uma pessoa tem condição de fazer tudo isso. Uma força, um vento, uma água, uma energia não teria condição de agir dessa maneira. O Espírito Santo é sim a terceira pessoa da Trindade. E nós temos em Mateus 28, 19, a forma como Jesus determinou que realizássemos os batismos. E nós batizamos do modo como Jesus mandou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da pessoa do Pai, em nome da pessoa do Filho, em nome da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, como pessoa da Trindade Santíssima, como personalidade que tem vontade própria, inteligência e é o nosso condutor, o nosso guia, o nosso consolador, ele é mencionado na fórmula batismal para que se tenha clareza acerca da sua importância
na caminhada cristã. Nós nos relacionamos com Deus o Pai, na condição de nosso Criador, aquele que planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Nos relacionamos com a pessoa do Filho como nosso Redentor, aquele que nos resgatou, nos redimiu, o nosso Salvador, o único mediador entre nós e Deus. Nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo como aquele que está conosco, habita conosco e está em nós, junto a nós, junto ao nosso espírito, em nosso coração. E por ser onisciente, onipresente, onipotente, atemporal, ou seja, por ser Deus, ele nos dá a devida capacitação para permanecermos de pé até a vinda do Senhor ou até a hora do nosso chamado, Quando nós formos chamados à casa do Pai. O Espírito Santo é o penhor da herança, é a garantia da nossa salvação, é o selo da promessa. Somente entram na casa do Pai aqueles que são selados pelo Espírito Santo, aqueles que têm a presença do Espírito Santo em suas vidas. E para ter o Espírito Santo é necessário nascer de novo, mas é importante lembrar que quem nos faz nascer de novo é o próprio Espírito Santo que nos convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo promove a nossa regeneração, o novo nascimento, a nossa transformação radical, operando em nós a metanoia, a mudança de mente, o arrependimento. Sem a ação direta e eficaz do Espírito Santo, ninguém consegue aproximar-se de Deus. Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco na terra, a fim de que nós sejamos conduzidos ao céu. E nós devemos manter, sim, comunhão com Ele. Que Deus nos abençoe. Dolores, muito obrigado. Um abraço aí para o pessoal de Barra do Mendes, sertão de Irecê. Também para a nossa querida família em Queimada da Barra do Mendes. Deus abençoe a todos vocês. Por favor, curtam, compartilhem, nos ajudem a levar a palavra de restauração a outras pessoas. Deus abençoe a todos vocês.